Bom, na aula de hoje nós iremos aprender a usar alguns comandos básicos do SQL e a princípio iremos criar a tabela e a manipular, que é criar colunas, adicionar novas colunas através de comandos e eliminá-las. Ok? Então para isso nós vamos fazer aqui uma nova aula, vamos ao Create. Então já tenho aqui o meu Access. Ok? Então vou criar aqui um projeto chamado DBSQL. Ok? Eu vou criar. Então de seguida poderemos fechar essa tabela, pois não é necessário. Vamos aqui ao menu Create, vamos ao Query Design. Podemos fechar aqui. Então já temos aqui o nosso SQL. Então a instrução para a criação de tabela poderemos ter aqui. Então é esta, create table, vamos lá criar uma tabela chamada estudante. Ok, vamos abrir parênteses. O estudante, vamos alistar os seus atributos, campos, né? Nesse caso da tabela, tem um número de estudante e vamos dizer de que é uma varchar e vai assumir 10 caracteres. Ok? E vamos dizer logo, como é um identificador do estudante, é melhor que ele tenha uma primary key. Ok? Vírgula. Depois temos um nome, né? Vamos dizer aqui que é uma varchar. Podemos dizer com tamanho máximo 255 caracteres. E temos aqui um endereço. Ok? Endereço, que é, podemos assumir varchar também com uns 150 caracteres. Ok? Fechamos. Vamos fechar os primeiros parênteses abertos, nesse caso estes, e vamos colocar aqui um ponto e vírgula. Ok, esta aqui é a nossa instrução para a criação de tabelas em SQL. Então eu já posso selecionar aqui a instrução e correr. Então vamos fazer um run. Logo que tu selecionas o core, ele na verdade criou uma tabela. Tinha de visualizar, mas porém vou só clicar aqui. Ok, então na verdade está aqui. Ele já criou uma tabela estudante. Se eu for abrir esta tabela estudante, vamos ver que é uma tabela normal, como qualquer outra, criada também da forma wizard. Então tenho aqui, veja só, adicionamos uma chave primária e criamos aqui 3 campos. Ok? Então esta é a nossa instrução que criou aquela tabela. Então vamos salvar esta instrução. Eu sempre aconselho só a salvar. Eu vou colocar aqui que essa é uma instrução de criação da tabela estudante. Pronto. Ok, então já temos aqui a nossa primeira tabela. Infelizmente aqui não está a poder visualizar, mas é só a questão de eu mudar aqui o filtro. Ele já visualiza, está aqui. Então essa instrução, caso eu precise lembrar como é que foi a criação, já está. Então vamos criar aqui uma tabela de inscrição que irá na verdade conter de imediato a linha de relacionamento com a tabela estudante. Então vamos novamente ao Create, Query Design, vamos fechar, vamos ao SQL. Então vamos criar aqui Create Table. Nesse caso estou a criar a tabela inscrição. Vamos abrir parênteses. Na inscrição eu vou ter um ID, que vai ser um numeric primary key, ok, que é o ID na verdade da inscrição. Vamos ter uma data da inscrição, vai ser do tipo date. Vamos ter, para além disto, podemos colocar na inscrição o estudante, ID, que na verdade funcionará como a nossa chave estrangeira, né? Porém, antes disso,
eu poderia colocar aqui valor, né? Valor, neste caso que é o valor da inscrição, vou colocar aqui um numérico, ok, vírgula. Então o estudante deve depender, o seu tipo de dado deve depender do tipo de dado que nós colocamos para o estudante no primário, que nesse caso foi teste. E para aquele caso, vamos lá ver, foi teste com, na verdade, 10 caracteres. Então eu posso aqui colocar uma varchar e assumir 10 caracteres. Ok. Tá bem? Então, posso de imediato fazer a minha linha de relacionamento e sempre aconselho as pessoas a não isolarem os relacionamentos das suas tabelas. Os relacionamentos sempre são feitos nas entidades a destinos, né? Que são as entidades que recebem os relacionamentos. Neste caso, estamos a fazer um relacionamento agora, por enquanto, de 1 para muitos. Um estudante pode fazer várias inscrições nesse caso. Porém, um relacionamento ainda não é muito bem trabalhado, porque a finalidade é fazer estudante faz inscrição, na verdade, a uma determinada cadeia e dá origem a um relacionamento chamado de muitos para muitos, mas por enquanto vamos só deixar isto. Então vou colocar aqui, vou dizer de que este estudante ID, este aqui, na verdade ele é um estrangeiro, então vamos dizer foreigner, ok, nesse caso, estudante ID, referências, vai se ligar com a tabela estudante, no campo, nesse caso, número este, né? Campo número este, ok? Então vamos colocar aqui no campo número este, que é para dar a entender que estamos a relacionar as duas tabelas. Então já está. Estamos a criar aqui essa instrução para criar a nossa tabela de inscrição e de imediato aqui criamos o nosso relacionamento. Ok, vamos correr. Já disse que tinha um probleminha, então só vou clicar aqui só para ele poder visualizar. Então agora vejamos, eu já tenho aqui estudante e já tenho aqui o que a minha tabela inscrição. Ok, então já tenho. Então posso salvar este código. Então eu vou colocar aqui criação TB inscrição com relacionamento, que é para saber que aqui eu tenho uma linha de relacionamento. Ok? Então se vocês forem a ver, está aqui. Eu tenho a minha instrução que criou a tabela estudante e tenho aqui a minha instrução que criou a tabela inscrição. Então, se nós formos a vir ao Database Tools, nós vamos ver que na verdade o relacionamento já foi criado. Pronto. Qual é essa linha que criou o relacionamento? É esta em que nós dissemos o que? Foreigner que estudante ID, referências estudante no campo número. O que faz com que muitas das pessoas tenham erros é que os campos das colunas que estão a se relacionar, muitas da gente são diferentes. E isto é uma das coisas, esta é uma das coisas que faz com que o relacionamento não dê certo. Ok? Posto isto, iremos aqui aprender a inserir novos campos. Por enquanto a nossa tabela estudante só tem aqui quantos campos? 3. Mas vamos supor que nós queremos adicionar um campo como contato. Todo estudante tem que ter contato. Antes disso podemos adicionar um campo sexo. Ok? Vamos ao Create, vamos para o Query Design, vamos fechar. Então eu tenho aqui instruções SQL. Então vamos colocar aqui. O que é que vai acontecer? Uma vez que nós queremos adicionar um campo nesta tabela estudante, há aqui uma alteração da tabela, então nós temos que informar. Nós queremos fazer uma alteração na tabela estudante para adicionar um campo que nós vamos chamar de sexo. E esse campo vai assumir, podemos colocar aqui char. Ok? Já está.
simples quanto isso. Queremos fazer uma alteração na tabela estudante, queremos adicionar um campo chamado chá, ok? Um campo chamado sexo. Então já está. Aqui, assim, já temos a nossa instrução. Então vamos correr para vermos o efeito da mesma, ok? Se eu for abrir a minha tabela estudante, cá está. O sexo já foi adicionado. Então, como sempre, irei aconselhar com que salvem essa instrução para podermos ter. Então eu aqui vou escrever adição de campo sexo, ok? Então já está. Então eu já tenho aqui o meu comando que serviu para adicionar o meu campo sexo. Já tenho aqui. Então está aqui, adição do campo sexo, ok? Então, como eu quero aqui adicionar um outro campo, eu irei alterar simplesmente essa instrução. Irei adicionar aqui um outro campo que eu vou chamar de contato. Contato. E vou dizer que este contato vou assumir que é do tipo numérico. Ok? Então já está. Alter table estudante, add contato que é do tipo numérico. Bom, então vamos sempre selecionar, né? E vamos ao run, ok? Creio que ele já ocorreu. Vamos abrir o estudante. E está aqui, já temos o contato. Então este é o código que serve para adicionar novos campos a uma determinada tabela. Uma vez adicionado campos, posso não salvar agora, ok? Porque já tenho aqui, só para evitar uma redundância. Podemos aprender a eliminar campos das tabelas. Ok, destes dois campos adicionados, eu irei preferir eliminar o campo sexo. Como isto é feito? Então, vamos voltar, Query Design, vamos fechar, vamos ao SQL e vamos colocar na mesma. Sempre que se altera, eliminando um campo, também altera-se a estrutura da tabela. Então, vamos informar que queremos fazer uma alteração na tabela estudante. Mas nesse caso, para eliminar um campo que é sexo, então usamos aqui o drop. Existe uma diferença entre o drop e o delete. O drop é específico para eliminar base de dados, para eliminar tabelas de campos, enquanto que o delete é específico para eliminar registros de uma tabela. Então eu vou informar, quero fazer uma alteração na tabela estudante, não é? E quero eliminar o que? Ou apagar o campo sexo. Então vou selecionar, não é? E vou fazer aqui o meu run. Okay. Então se eu for a ver na tabela estudante, o meu campo sexo já foi eliminado. Então essas são instruções muito simples e básicas do SQL, irei salvar, que poderão nos ajudar a criar e manipular uma base de dados. Então vou colocar aqui eliminação do campo sexo, né? Ok, sexo. Então, para além disto, irei apenas criar uma tabela simples, não é? Que é para demonstrarmos como é que nós podemos eliminar uma tabela usando o comando drop. Neste caso, irei criar de uma forma muito rápida, então irei logo create table, não é? Então vamos escrever aqui, vamos dar esse campo cadeiras, não é? Essa tabela, desculpa, vai ter aqui um campo e pronto, podemos até visualizar. Só quero na verdade uma tabela que é para podermos fazer as nossas manipulações. Temos aqui uma tabela cadeira com um campo que é o ID. Como é que nós podemos eliminar esta tabela? Usando comandos SQL. Vamos para o Query Design, ok? Então vamos ao SQL e vamos escrever aqui drop, como eu teria dito, drop o que é? Table, que é o table cadeiras, não é? Porque o nosso comando drop funciona para além de eliminar campos, eliminar tabelas e base de dados. E como eu não quero eliminar essas tabelas que considero prioritárias por enquanto, criei esta. Então está aqui a instrução, não é?
Então eu posso fazer aqui o que? Um run. Então, na verdade ele já eliminou, porém aqui está a ter um problema de atualização. Então se eu for a Data Option, então a ver já, ele já fez o que? Já eliminou a minha tabela cadeiras. Então esta é a instrução para eliminar um campo. Desculpe, é apagar uma tabela. Apagar tabela. Então, sempre que você precisar ou se esquecer de algum desses códigos, poderá vir. Então, todos esses códigos estão aqui gravados. Espero que tenham gostado desta aula. Esperamos mais novidades na outra aula. Esteja conosco aqui no nosso canal Aprendizagem por Observação e Imitação.